Bom dia, olá ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone. 3664-7890. WhatsApp, código de área 48 9600-2242. Pelo e-mail educsexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca do Facebook, digitando o programa Educação Sexual em Debate. Nessa página você pode também dar sugestões, fazer perguntas e ouvir alguns programas que já foram ao ar. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. Ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao programa de extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 9. Eu sou a professora Fernanda Beatriz e a convidada do programa de hoje é a acadêmica de pedagogia e bolsista de iniciação científica do grupo EduSex, Melanie Matos, que estará conversando conosco sobre a participação dela no Erasmus Mundus. Bom dia, Marcinha. Marcinha está conosco também. Oi, Marcinha. Oi, bom dia, ouvintes. Bom dia, Fernanda. E bom dia, Melanie. Oi, bom dia, ouvintes. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Marcinha. É um prazer estar com vocês. E eu só queria mandar um beijo pra minha mãe, que tá me ouvindo na rádio agora. E muito obrigada. Beijo, mãe. Fala. A gente carinhosamente chama a Mel de Mel. Ela é nossa colega há muito tempo do nosso grupo de pesquisa. Então, a gente vai se referir a ela como Mel. Tá? Só para esclarecer os convites, que não é uma intimidade, já é uma coisa de muito tempo, que a gente carinhosamente chama ela assim. Né, Mel? Então, vamos falar para a Mel, então, para esclarecer os ouvintes. Ela é acadêmica da 7ª fase de pedagogia. Aqui da FAED, o DESC, e bolsista de iniciação científica do grupo EduSex, Formação de Educadores e Educação Sexual. E para iniciar a nossa conversa, Mel, tu vai contar para a gente por que tu decidiu cursar a pedagogia. Bom, a pedagogia, na verdade, nunca foi uma opção minha. Eu pensei até em letras há muito tempo atrás, mas por influência da família, influência de colegas de trabalho, de meus irmãos também, acabei escolhendo fazer um pouquinho de administração, mas não me identifiquei, e mudei para engenharia química. Eu cursei um tempo de engenharia química e fiquei um ano mais ou menos, só que de repente eu me vi desempregada, sem perspectiva de estágio, e estava o vestibular da UDESC em aberto. Minha mãe virou para mim e falou: por que você não tem pedagogia, já que você queria letras, mas não tem como escolher os dois vestibulares? Falei, então tá, vou escolher pedagogia, que na época era o mais barato. E foi assim que entrei, mas na primeira fase, na primeira semana, me identifiquei muito, principalmente porque no segundo dia de aula, fizeram um anúncio na sala que o grupo do sexo estava precisando de bolsista. Eu me candidatei, fiz a seleção, fui escolhida e me apaixonei, tanto pelo grupo quanto pelas professoras, por vocês, meus colegas, e também pela pedagogia em si. As disciplinas me apaixonaram. Que é isso, assim. Mel, meio que já falou aí essa nossa segunda pergunta. Quando e como você passou a ser bolsista do grupo de iniciação científica, o EduSex? Uma antiga bolsista da professora Sônia, a Camila Raulino, se eu não me engano, ela passou anunciando que tinha 2 vagas no primeiro dia de aula. Como estávamos na semana daquele trote solidário, pensamos que era brincadeira, mas acabou que não era. Eu liguei para a professora no dia seguinte, falei com ela fez a seleção certinho. E depois eu convidei uma colega minha de sala, que eu também não conhecia na época. Só falei, tem a bolsa aberta, quem quer? Ela se candidatou também. E também entrou em contato com a professora Sônia, fizemos a seleção, fomos escolhidas. E foi assim, desde o meu segundo dia de faculdade, que eu entrei em 2013... eu entrei no projeto, aquele desenvolvimento de um protótipo de programa de TV
que era o que estava finalizando na época, que finalizou em 2013, que foi em julho de 2013. E logo em seguida também me candidatei de novo à bolsa, a professora selecionou. E entrei nesse novo projeto que é o que a gente está hoje, que é o desenvolvimento de um desenvolvimento de videoaulas como subsídio para a formação de educadores, que tem como intuito, no começo, formar as 4 videoaulas para trazer para a escola, aquela questão mais próxima da escola, para as escolas poderem trabalhar uma videoaula sobre educação sexual emancipatória e intencional, com esse intuito de mostrar para os educadores que é mais fácil de se trabalhar assim. E conta a gente um pouquinho, né, Mel, que essas videoaulas também, a preocupação do Grupo EduSex, relembrando aos ouvintes, o Grupo EduSex é um grupo de pesquisa, formação de educadores, educação sexual, já tem uma caminhada de mais de 30 anos dentro da universidade, desenvolvendo pesquisas, né, atua na graduação e na pós-graduação, em nível de especialização, mestrado e doutorado, e pensa em criar ferramentas mesmo para democratizar o acesso à educação sexual numa perspectiva emancipatória, que é a linha que o grupo investe, né, e faz. E daí, pensando nessa democratização do grupo, Mel, essa pesquisa das videoaulas, tem a preocupação, né, do grupo, a questão da acessibilidade, né, de pensar em todo o povo que vai estar tendo acesso ao programa. Então, pelo que eu sei, assim, de estar convivendo com o grupo, a questão dos programas em Libras ali serem passados também. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, essa preocupação. Na verdade, essa questão da acessibilidade veio na finalização das últimas 2 videoaulas, que em grupo conversamos, falamos nessa perspectiva de democratizar o acesso, como é que facilitaria mais o acesso para um público maior, já que pensamos nessa perspectiva justamente de todos terem acesso, tanto a uma educação sexual emancipatória, intencional, bem produzida, bem elaborada, fundamentada. Então, em grupo, decidimos fazer como se fosse uma extensão, um novo projeto, na verdade, de acrescentar em todas as videoaulas produzidas até o momento Libras, a audiodescrição, e disponibilizar na internet, em canais, da melhor forma possível. 100% acessível, 100% acessível. A todas as diversidades que a gente chama, né? Lembrando que a líder do nosso grupo é a professora doutora Sônia Maria Martins Melo, né? Isso. Que hoje não está aqui. Mas, professora, um abraço, melhoras. Mel, dica. Vamos falar sobre... Tu foi fazer um programa de... Isso. Não sei se é um intercâmbio, tu vai explicar pra gente. Vamos falar agora sobre o Erasmus Mundus, né? O que é esse projeto? Quem é que financia e como é que tu ficou sabendo dele? Então, como eu cheguei nele? A UDESC, na verdade, ela tem um programa de mobilidade estudantil, que é o PROME, que é da própria da UDESC, que é o recurso é da UDESC, não tem nada a ver. Eu havia me candidatado nele e não fiquei em segundo lugar por milésimos, assim. E fiquei decepcionada, pensei, mas eu queria tanto. E acabei falando, vou procurar na internet. Na busca pela internet, encontrei em inglês, na verdade, e depois eu encontrei em português, que foi o site do Erasmus Mundus. Na verdade, ele é comissionado pela Comissão Europeia, ele é financiado, pela Comissão Europeia, que, em parceria com as universidades, ela faz essa troca de estudantes, funcionários, acadêmicos, técnicos, professores, ela tem essa troca. Tanto eu trouxe o site aqui para vocês olharem, depois que eu consegui achar, eu achei só o site em inglês na época, mas depois me encaminharam para o site em português, que eu posso já falar o site? Tá, o site é www.ibrasilmundus, tudo com U, .eu, de eu. Também, se você jogar em Brasil no Google, vai encontrar, é bem fácil. O intuito do site e desse intercâmbio é justamente fazer essa troca, tanto de culturas, quanto de conhecimentos, saberes, para poder valorizar o seu retorno, na verdade. Eles trabalham desde o começo. Você vai para fora, conhece,
produz, vê. Quando você volta, isso tem que valorizar o que no teu retorno? É nessa perspectiva de valorizar artes, cultura, tecnologias. Tanto é que ele é amplamente divulgado para as engenharias, para as artes e para a educação. Mas na UDESC não tinha convênio na época, quando eu fui. E aí, por eu e mais alguns colegas meus serem selecionados, a UDESC criou esse vínculo com o programa. Mas na época eram outras universidades de outros lugares do Brasil, por isso que já tinha o programa no Brasil. Trocando em miúdos, Mel, Ok. você foi para Portugal, Fui pra ficou Portugal. lá em Portugal quanto tempo? A bolsa era de 5 meses que eles pagam. Na verdade, eles pagam tudo. A única coisa que eu paguei e depois eles me reembolsaram foi o visto. E o passaporte. Mas o passaporte eles não reembolsam, porque é um documento. É, seu, né? O visto, os custos que eu tive com a viagem, a passagem de avião, eles que compraram, eles que me enviaram, não me incomodei com absolutamente nada. Foi maravilhoso, tive todo um suporte. Quando você chega lá, eles também têm uma comissão para te receber no aeroporto, tem uma comissão para te receber na universidade. É muito legal, E é uma suporte muito entidade europeia. na verdade, assim, a Europa ali tem esse programa já há muitos anos. Eles fazem esse intercâmbio entre países há muito tempo. Mas eles estão abrindo, não faz tanto tempo assim, para as Américas Latinas, Caribe e outros lugares. E eles têm esse, pelo menos na universidade que eu fiquei, que foi a Universidade de Porto, que é a Porto, ela tem todo um suporte para receber esses estudantes Erasmus. E foram mais de 500 estudantes só quando eu fui, no semestre que eu fui, em 2015-2. Como é a nacionalidade deles? Eles estão divididos mais ou menos. Tem de todos os lugares. Tem muito europeu. Tem muito europeu, mas tinha gente de todo o canto do mundo, podemos dizer. Porque eles fazem justamente esse intercâmbio para você conhecer pessoas, conhecer culturas. E geralmente tem residências próximas das universidades que geralmente ficam só estudantes Erasmus. Sim. E quando você fala que é um estudante Erasmus, você é muito bem recebido, muito bem tratado. Abrem portas para você no sentido, você é Erasmus, nós temos um quarto específico para quem é Erasmus, temos promoções para estudantes Erasmus. É bem legal, é um programa bem legal, é um convênio que tem justamente para incentivar estudantes de fora a chegar. Mas tinha gente da Austrália, tinha gente de todo o continente africano, vários pontos, assim. Tinha gente... Muitos latinos? Latinos... Não tanto. Porque abriram há pouco tempo. Abriram há pouco tempo, não tinha tantos. Mas eu encontrei bastante brasileiro por outros programas. Mas nesse tinha poucos brasileiros, assim. Se tivesse uns 100, era mais ou menos essa média. Uns 100 brasileiros. Um pouquinho mais, talvez. E esse processo? Foi muito difícil? Tivesse que mandar muito documento? Como é que foi? Foi cansativo, na verdade. Foi bem burocrático. Até porque ninguém aqui da UDESC tinha muito conhecimento sobre ele. Então, algumas pessoas me ajudaram. O Fernando Coelho, se eu não me engano, me auxiliou bastante, porque ele trabalhava na época nessa questão dos intercâmbios, mas ele não estava tão a par, mas ele me ajudou no que eu pude entender, assim. Quem é Fernando? Na época, ele estava na extensão da UDESC, da FAED ali. Sim, um funcionário. Isso, um funcionário da UDESC. É um técnico. Não, é um técnico da UDESC. Me ajudou bastante nesse sentido. Já tá nesse setor, né? Isso, porque ele estava trabalhando na época com o Prome, mas aí eu não tinha passado. Eu perguntei, será que você pode me ajudar nesse aqui, que eu tô me inscrevendo? E ele me ajudou bastante. No meu edital, cada edital muda, né? Edital são as regras, para quem não sabe. As regras e as coisas básicas para você poder se candidatar. E no meu edital, eu tinha que ter uma média acima de 9 do curso inteiro da faculdade. Não podia ter reprovação por falta. E tinha que ter uma frequência mínima de 75% a 80% nas aulas. E também tinha que responder 25 questões dissertativas do porquê eu tinha que estar lá, eu merecia estar lá, porque... Que diferença isso faria no meu retorno? Eles sempre focaram bastante nisso. Você vai, faz intercâmbio. Mas quando você volta, o que isso muda pra você? O que isso muda pro seu entorno? Não tanto pra mim, mas no sentido do seu trabalho lá. Você trabalha com alguém, tem essa questão. E foi bem legal. Foi 25 questões dissertativas. E aí a classificatória, na verdade, é essa questão... São questões notas. bem abertas, assim, específicas, mais falando da Mel
envolvendo vida pessoal e profissional também, Mel? Ou Sim. são coisas que tu tem que botar alguma parte teórica, que tu já estudou? Entendi. Não. Tem bastante questão teórica, bastante. De fundamentos. Fundamentos mesmo. teóricos, para você justificar, principalmente quando você fala, quando eles perguntam o seu plano de mobilidade, você tem que fundamentar aquilo. Por quê? Da onde? Para quê? E você tem que fazer uma dissertação mesmo sobre isso. Uhum. E as outras questões são mais, por exemplo, mais profissionais. Eles não focam tanto no pessoal, assim. Sim. Tem perguntas pessoais, no sentido, isso vai mudar o quê pra pessoa no íntimo, assim. Tem. Mas a maioria foca no pessoal, no profissional. Uhum. Diz pra gente, quanto tempo tu ficou lá na Europa? Tá. Que atividade você fez lá? Tá. E como é que foi conviver com essa quantidade de gente do mundo inteiro, com essa diversidade de povo lá? Então, eu nunca tinha saído do país, então foi uma experiência louca. Eu na alfândega, na migração, que Isso. foi em Madrid, que minha escala foi Florianópolis, São Paulo, Madrid, Porto. Uhum. Tanto na ida quanto na volta. E eu tava muito nervosa, porque o cara ficava olhando pra mim e olhava pro meu passaporte. Então, foi um nervoso, assim. E uma coisa que eu fiquei terrivelmente, que eu sempre saio horrível nas fotos, é aquelas fotos 3x4. Gente, cada cartão que eu tenho com uma foto 3x4 é outra pessoa completamente diferente. Então, ele ficou olhando, assim, mas ele viu que eu tinha visto, tinha tudo. Então, foi bem tranquilo. Mas... É tenso. não. Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei 5 meses? A bolsa era de 5 meses, Uhum. mas eu fiquei um tempinho a mais, fiquei de 6 meses. Porque meu visto ia até um pouquinho mais pra frente, que eles sempre colocam. Sim. Por questões se tivesse algum problema, alguma coisa, mas eu fiquei um pouquinho a mais pra viajar, pra conhecer também, que eu tinha bastante curiosidade. E no meu apartamento, na verdade, no prédio que eu morava, e nos apartamentos dos lados, os predinhos, eram predinhos de 3 andares. Que ficava perto da universidade. Eu morava no apartamento com 4 lituanos. E às vezes vinha gente de Moçambique, vinha gente da Austrália. Porque às vezes ficava uma semana, voltava, ou não gostava do apartamento e mudava, ou vinha mais barato. Mas nos prédiozinhos que a gente sempre fazia reunião na praça ali do bairro, nossa, tinha gente do mundo todo. Do mundo todo. Tinha gente do Canadá, dos Estados Unidos, da Espanha. Nossa, quanto espanhol que eu conheci. Pela proximidade Pela também, proximidade, né? com certeza. Mel, tu estudou lá, Claro. tu trabalhou muito. Conta pra gente como é que foi isso. Então, eu me inscrevi nas disciplinas tanto de graduação quanto de mestrado. Da onde? Da Universidade? Da Universidade do Porto. Mas na ciência da educação e psicologia, que tinha que ser áreas afins com o que eu estudo aqui. Então, eu estudei... Perdão. Introdução às ciências sociais, foi da graduação, eu queria ver a perspectiva que eles tinham. Sim. De currículo também, porque eu queria entender o currículo português. Mas aí também estudei psicossociologia da formação de adultos. Psico alguma coisa do trabalho social. Uhum. Também, que é bem legal. E essa era uma disciplina de mestrado. Você cursou normal, você fez todas as tarefas, todas tive as nota, provas. Tudo. Prova, principalmente. Uhum. Uma coisa que eu achei engraçada, não sei se vai ser perguntado mais tarde, se for, já tô adiantando, desculpa. Mas nessa questão das provas, da metodologia portuguesa de ensino, ela é bem tradicional. As que eu vivi eram bem tradicionais. Então, era professor fala, aluno escuta, e depois você faz prova para provar para o professor que você entendeu o que ele falou. Uhum. Foi bem tradicional nesse sentido. Teve alguns professores só que saíam desse tradicional, que As tentavam provas sair. são abertas, dissertativas? Não são dissertativas. Tinha algumas. A de introdução às ciências sociais era a dissertativa. Uhum. E tinha de opção de escolha também. Mas a maioria era de escolha e sempre uma questão, 2 de dissertação. Mas eu trabalhei com 2 disciplinas que faziam a questão de trabalhos dinâmicos. Dessa dinamicidade de trabalhar projetos em grupos. Aí no final se apresentava, fazia uma ação de formação, que eles chamam, que é tipo, que a gente seria dar uma aula, por exemplo. E pronto, aí a partir Ou que a daí gente seria chama avaliado. muito de seminário também, Seminário, né? que não era um seminário. Aí que não era só um seminário. Você dava aula mesmo. Você agia com eles como se você estivesse fazendo uma formação
Interessante trabalhista essa metodologia. mesmo. É, Que eles focam interessante. nesse sentido. E... Foi bastante disciplina, né, Mel? Não, e eu ainda estudei francês e inglês. Mas no inglês o professor disse que o meu inglês não era bom, eu não pude continuar. Mas dentro da Universidade do Porto Dentro mesmo. da Universidade do Porto, tudo. Não paguei absolutamente nada. Tudo pelas disciplinas. Tudo que eles legal, oferecem. Que legal. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a acadêmica de pedagogia e bolsista de iniciação científica do Grupo EduSex, Melanie Matos, que está conversando com a gente sobre a participação dela no projeto Erasmus Mundus. Mel, as pessoas selecionadas para participar desse projeto do Erasmus Mundus, né, recebem bolsa, um auxílio financeiro, né? Quanto é que era esse auxílio e como ele poderia ser usado? Não é invadir a tua vida, mas a gente tem vários ouvintes que querem fazer, querem saber se é viável, né? Gente que não tem condição financeira, então vamos esclarecer para eles como é que funciona. Isso é uma coisa bem legal. Porque eles têm 3 grupos. T1, G1, G2, G3. O G1 foi o que eu me candidatei, que eu entrei pelo vestibular aqui da UDESC sem nenhum tipo de... Sem cota, sem nada. Fiz Nenhuma política afirmativa. Isso, obrigada, tá tentando lembrar o nome. Sem nenhuma política afirmativa. Sem nada. Tá. E daí eles têm um grupo para esse, que é um Sim. grupo minoritário, na verdade. Uhum. O grupo maior é para quem entrou com políticas afirmativas. Eles valorizam bastante isso. Eles querem que justamente que essas pessoas que não tiveram, ou que precisam, ou que querem, entre com eles. Então, por exemplo, eu tenho algumas colegas minhas daqui da UDESC que entraram por políticas afirmativas e passaram plenamente, assim, bem rápido. Bem rápido, desculpa. Passaram sem problema nenhum. Sim, por causa da condição da... Isso. A questão da bolsa é de acordo com cada região. Em Porto era 1.000 euros por mês. Eu tinha que gastar essencialmente com moradia, alimentação, as ciências básicas, com palestras na faculdade, que lá são pagas, a maioria das palestras são pagas. Uhum. E aí depois eu podia usar com o que eu quisesse. E esses 1.000 euros dava para tu te virar bem? Por exemplo, quanto é que tu pagava de aluguel? Bom, aluguel, eu dividia o quarto. Uhum. Porque lá geralmente Erasmus... Era um quarto dentro de um... Dentro de um apartamento. O quarto era 150 euros por mês, com contas inclusas. Internet, luz, tudo. Então. Comida no mercado que eu comprava, depois que eu achei o mercado certo, que foi o mercado mais próximo, que era mais barato também, eu gastava de 50 a 100 euros por mês de alimentação no máximo. E esse gasto que você fazia se comprova com o Erasmus ou não precisa? Não precisa. Não precisou. Na verdade, eles indicam que você gaste com tais coisas, mas você não precisa comprovar com o que você gastou. Não há essa burocracia. Não, eles são bem, bem abertos, bem tranquilos. E você tem todo um suporte psicológico, tudo. É bem legal. Uhum. Realmente, participar do Erasmus Mundus, Mel, trouxe uma experiência e tanto para você. Como esse momento vivido por você pode contribuir na sua formação? Olha, eu acho que o essencial foi conhecer as culturas diferentes. Para você ver as realidades, os contextos que cada qual se encontra. Isso realmente abriu bastante a minha mente. E ver que a realidade da UDESC, por exemplo, é completamente diferente das realidades de lá, mas que me fez ver o quanto nossa educação, pelo menos a educação pública da UDESC, está muito boa. Tá muito aberta ainda, nesse sentido de professor ter o diálogo com o aluno. Claro, gente, tem suas exceções, tem suas questões que sabemos que tem, como em qualquer lugar que tem, mas não tá tão ruim quanto eu imaginava que estivesse. Na verdade, tá muito boa. E essa perspectiva me ajudou bastante. E ver o quanto o povo brasileiro atende bem no comércio, assim. Eu senti falta do atendimento dos brasileiros, assim. Porque eu já trabalhei no comércio. Eu sou bem aberta, converso bastante. E meus colegas também de trabalho. E lá não, eles são bem fechados, assim, bem sérios. E era diferente lidar com isso. Mas foi legal, foi uma ótima experiência. E Mel, conta pra gente como é que tu percebeu que era tratada a temática da educação sexual no período que tu passou lá na Europa. Como é que na universidade, talvez com teus amigos.
Então, popularmente, assim, a educação sexual é um pouco, até bastante opressora, assim, nesse sentido, repressora, por causa desses detalhes, assim, que, tem alguns estereótipos que nós também temos, bastante machistas, até bem machistas. Tanto é que lá eles têm uma campanha muito mais forte contra a violência doméstica, porque lá tem mulheres que sofrem bastante. Mas, por exemplo, eles têm o aborto legalizado. Apesar de tudo, o aborto lá era legalizado. Então, apesar dessa educação sexual mais fechada, mais repressora, realmente tinha o movimento de luta feminista lá também estava bem forte, assim. Agora a gente vai para um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar esse espaço, Mel, para indicar para a gente alguma leitura específica, uma peça de teatro, um filme, que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre as temáticas debatidas no nosso programa? Bom, referente ao intercâmbio, eu posso sugerir entrar no site do iBrasil. Lá eles têm... Repete o site do Erasmus para Claro, quem se interessou. Para quem se interessou, você pode digitar direto www.ibrasil.eu e Brasil normal, o i, tipo de iPhone, tudo, é o ibrasil.eu, de Europa, mas só eu. Ou você pode jogar também no Google Erasmus Mundus ou iBrasil. Você vai encontrar bem tranquilo. E eles têm todo um material disponibilizado para poder, quem quiser, interessar, ver. Em português. Em português. Então, o site, quando você entra, ele tá em inglês. Mas em cima, na lateral direita superior, tem lá, português e inglês. É só mudar. É bem tranquilo. Tá. E é isso. Tem filmes que falam também sobre intercâmbio. Aquele Eurotrip é engraçado e fala sobre a vivência do intercâmbio. Bem legal. Eurotrip? Eurotrip. Não é um filme recente, não? Olha, não. Deve ter mais de 10 anos. É um filme que eu assisti quando jovem. Tá. Mel, obrigada pelas dicas. Nosso programa está chegando ao fim. E eu gostaria de agradecer a tua presença, tá? E pedir que tu coloque aqui pra gente as tuas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês me receberem aqui. Pedir desculpa pelo nervoso, porque é bem complicado isso pra mim. Uma conversinha de comadre. Mas, novamente, queria agradecer ao Grupo do Sexo, que mudou a minha vida, minha perspectiva de vida, meu jeito de pensar, tudo. Gente, maravilhoso. E a pedagogia, que eu não queria entrar quando eu comecei, e mudou tudo, assim. Eu saí de onde eu estava estagnada e dei um salto que pra mim foi fenomenal. E mais uma vez só agradecer Marcinha, Fernanda, pelo carinho, o pessoal aqui da Rádio Desk, do programa também, programa Educação Sexual em Debate. E queria mandar de novo um beijo pra minha mãe que tá me ouvindo, que se não fosse por ela, provavelmente não tava na pedagogia. Mandar um beijo pra Aline Zilli, que já ligou aqui reclamando que eu não mandei beijo pra ela. E que eu gosto muito de vocês. Todas as meninas do Grupo do Sexo, todas. Um abraço e apertado pra professora Sônia, que precisa agora, nesse momento. E mandar um beijo pra todo mundo, que eu gosto, meus amigos, minhas amigas. E é isso, gente. Muito obrigada. E como a gente sempre publica na página, um beijo, um abraço pro meu povo e minha pova. Obrigada, Mel, mais uma vez, tá? Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate, ele será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir também os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Educação Sexual em Debate. E nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.